Lei 13.487 de 2017 trata do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que criou o Fundo Especial, conforme já falamos. Aí vem aqui o seguinte: o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral e em valor equivalente ao menos equivalente. Aí vem o inciso 1. Ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral a cada eleição com base nos parâmetros definidos em lei. Ou seja, quem vai definir o parâmetro do seu partido é o Tribunal Superior Eleitoral. E aí ele vem com 30% dos recursos em reserva específica que trata o inciso 2, ou seja, emendas de bancada. Aí vem aqui que o Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho, ou seja, a Justiça Eleitoral vai receber esse dinheiro até o primeiro dia útil do mês de junho do ano de eleição. E nos 15 dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral o que vai fazer? Vai divulgar o montante dos recursos disponíveis do Fundo Eleitoral, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição dos partidos políticos somente após, olha lá, a definição de critérios para sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. Ou seja, quem define a distribuição dos valores é a direção nacional do seu partido. Portanto, fique atento a uma resolução interna da direção nacional do seu partido, que tem que ocorrer até antes do mês de junho. Ok? Para que você, candidato, faça o quê? Faça aquele requerimento para a direção do partido no seu município. Para que você, enquanto candidato já escolhido em convenção, apresentado o seu registro de candidatura, você requer ao seu partido que quer utilizar valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é para ser aplicado na sua campanha eleitoral. E lembrando que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, se sobrar valores na sua conta eleitoral, da sua conta de campanha eleitoral, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, não é sobra de campanha que vai para o partido político. Se esse retroprojetor você comprou com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele tem que ir para o Tesouro Nacional, mas só que ele não vai querer o retroprojetor, ele vai obrigar você a vender o retroprojetor e destinar esse valor ao Tesouro Nacional. Mas se você comprou esse retroprojetor com o valor do fundo partidário, aí sim ele é sobra de campanha. Por quê? Porque o Fundo Especial de Financiamento de Campanha não é do partido político, não é para a fomentação e administração partidária, e sim, ele é somente para a fomentação de campanha eleitoral. Se ele não é utilizado para aquele fim, não pode haver desvirtuamento, portanto tem que ser devolvido à origem é o Tesouro Nacional. Marcelo, uma pergunta, entendendo que muitos dos nossos participantes aqui são pessoas que estão em partidos pequenos, cidades pequenas, municípios pequenos, e você falou dessa lógica da democracia interna do partido, uma decisão de uso dos recursos desse fundo que vem da tomada de decisão da Executiva Nacional. Perfeito. Né? Que dica muito prática, muito direta você dá a essas pessoas que estão mantendo vivo o diretório municipal, que estão mantendo vivo o partido nessas cidades. Nem sempre o montante de recursos de utilização do fundo especial vai chegar de forma equilibrada. Depende muito do relacionamento interno no partido mesmo. Não. Estamos falando de partido político. Estamos falando de dirigente político. Portanto, os senhores têm que fazer política interna. Os senhores têm que demonstrar para o dirigente do órgão hierarquicamente superior, seja ele estadual, mas basicamente o nacional, porque é ali que vai haver a definição da divisão do bolo, que o seu município tem representatividade e tem uma força. Qual que é a força hoje que um partido político coloca em impulsionamento na ponta do lápis primordialmente? É passar a cláusula de barreira. Você demonstrar que você fizer, na minha opinião, humilde opinião,
fizer uma bancada forte de vereadores ou eleger um prefeito forte no seu município, vai conseguir reverter essa situação para a atuação do seu município, da sua estrutura partidária, da sua estrutura política, dentre elas os eleitos em 2020, para buscar votos para candidatos a deputado federal, que isso traz o quê? Reconhecimento do partido para passar a cláusula de barreira em 2022, bem como eleição de deputado federal traz o quê? Dividendos, fundo partidário. Portanto, demonstrar que o investimento feito em 2020 renderá frutos muito maiores a partir de 2022. Essa é a dica que eu dou para os senhores e as senhoras. Por quê? Volto a dizer, o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal fala que o partido político tem autonomia para definir a sua estrutura interna. Portanto, não há interferência do Poder Judiciário Eleitoral nas decisões e deliberações internas do partido no âmbito da sua divisão. Apenas a Justiça Eleitoral vai verificar se foi dada a devida publicidade e se tem alguns parâmetros mínimos de democráticos e republicanos nessa divisão. Ok? Vamos seguir. A Lei 13.487 de 2017 não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. Portanto, propaganda política eleitoral no rádio e na televisão só no horário gratuito da propaganda eleitoral, que é em agosto, próximo futuro. Não será permitido qualquer tipo de propaganda. Já falamos. A escolha, aí nós já falamos agora, nessa 1h e pouco, das alterações que tivemos de 2016 para cá. Vejam os senhores e as senhoras, que não foram poucas as alterações. E não foram insignificantes essas alterações. Foram grandes e de grande impacto nas suas respectivas candidaturas, bem como de grande impacto também para o senhor e a senhora dirigente partidário. E agora vamos falar da escolha dos candidatos. Momento importante para o senhor e a senhora candidato, porque se o senhor não for escolhido em convenção, o senhor e a senhora não é candidato. Poderá participar das eleições do partido político em até 6 meses sem o seu registro na Justiça Eleitoral. Já falamos. Que tem o órgão de direção constituído na circunscrição, devidamente anotado pelo Tribunal Eleitoral competente, de acordo com o respectivo estatuto partidário. Portanto, o senhor e a senhora já tem uma lição de casa. Entre no site do Tribunal Superior Eleitoral, vai lá nas informações partidárias, vai lá na consulta, módulo externo, módulo consulta pública, verifica lá partido, coloca o seu nome do seu partido político, órgão, atuação municipal, vai à unidade da federação que o senhor pertence e o nome do seu município e verifique se sua nominata, se a sua direção municipal está devidamente anotada na Justiça Eleitoral. Porque se não estiver, o senhor não pode realizar a convenção partidária, porque se o senhor não tiver, o seu partido não tiver registrado na circunscrição municipal, não pode haver realização de uma convenção. Ah, não, mas a direção estadual falou que eles fazem. Não, a atuação no município não é da direção estadual. Portanto, muito cuidado, verifica se está inativado, se houve aquela questão lá que ficou muito na polêmica, mas já foi resolvida, graças a Deus, no final do ano de 2019, que o partido político que tinha suas contas declaradas não prestadas, estava com o seu órgão partidário suspenso ou inativado, mas isso foi definido pelo Supremo Tribunal Federal que a inativação não pode ser direta, tem que ser dada a possibilidade do ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Portanto, senhora e senhora, verifique, dirigente partidário, ou mesmo você, candidato, verifique se o partido está devidamente constituído. O prazo das filiações termina agora, no começo de abril. Então já verifique se o senhor está filiado a um partido que tenha representação oficialmente reconhecida na Justiça Eleitoral. A escolha de candidatos será quando? De 20 de julho a 5 de agosto. A eleição de 2016 já foi dentro desse prazo. Deverão ser obedecidas as normas do Estatuto Partidário, lavrando-se a respectiva ata e lista de presentes, livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral. Quem abre o livro de convenção é o juiz eleitoral.
Para a realização das convenções, os partidos poderão utilizar gratuitamente os prédios públicos do seu município, mas responderão por danos causados na realização daquela convenção. E as convenções, em cada será sorteado o número de cada candidato. Então, o número ele é dado quando? Não é dado, ele é sorteado no dia da convenção. Fiquem alerta, você, candidato ou candidata, que nas últimas eleições se sentiu vilipendiado por um dirigente partidário que na última hora passou o número que era seu, mas não podia ser seu, porque tem que ser sorteado, para um parente dele, ou um conhecido dele, ou um terceiro que chegou de última hora. Não há distribuição do número. A regra é clara, o número tem que ser sorteado, portanto tem que haver comprovação do sorteio e tem que estar em ata. Cuidado, senhor ou senhora dirigente partidário, porque hoje eu sempre digo, em campanha eleitoral que começa já na convenção partidária, o maior inimigo daquele que queira fraudar a lei é o celular ligado, conectado à internet, porque pode estar no âmbito da realização da convenção, alguém num cantinho, discretamente gravando, e aí você lavra a ata, depois o candidato que se sente prejudicado prova que aquele ato que foi reduzido a termo na respectiva ata não condiz com a realidade dos fatos que ocorreram naquela convenção. Cuidado, as gravações. Hoje em dia é o maior inimigo do candidato que queira usar de má fé, não atendendo ao regulamento, bem como o dirigente partidário que queira se utilizar de maneira escusa o regulamento. A escolha de candidatos. Qualquer cidadão pode pretender a investidura do cargo eletivo, respeitadas as condições condicionais e legais de elegibilidade, dentre elas, nacionalidade brasileira, em pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, ter o título de eleitor, domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, no município que vai querer concorrer como candidato. Não adianta nada estar afiliado num determinado partido no município, quer ser candidato no município, mas o seu domicílio é no outro município. Filiação partidária, até 6 meses antes da eleição, idade mínima de 21 anos para prefeito e 18 anos para vereador. E quando que é conferida essa idade mínima? Quando do dia da posse. Se até o dia da posse o rapaz, vamos supor, participou da convenção com 17 anos, ele pode, desde que, se ele for eleito no dia da posse, ele já tenha 18 anos. Ah, mas ele faz 18 anos no dia da posse. Sorte dele. Certo? É a mesma coisa para o prefeito e vice. E a idade mínima estabelecida quando é verificado da posse. Já acabei de falar. E é vedado o registro de candidatura avulsa, já falamos disso. O candidato deverá possuir domicílio eleitoral na circunscrição de 6 meses, já falamos. Os partidos e as coligações, leia-se para prefeito. Solicitarão o registro à Justiça Eleitoral até às 19 horas do dia 15 de agosto. E uma novidade para o senhor ou senhora dirigente partidário, a figura do advogado eleitoral, importantíssima, porque tudo vai ocorrer agora no ambiente do processo judicial eletrônico. Portanto, o senhor não vai ter que levar a documentação em papel físico. Toda a documentação deverá ser digitalizada e convertida em arquivo PDF para ser anexado no processo judicial eletrônico, no classe registro de candidatura. E o processo de candidatura tramitarão obrigatoriamente no processo judicial eletrônico. Renúncia do candidato. O candidato pode renunciar, pode. Qual é o prazo máximo? Até 10 dias, até 20 dias antes da eleição, poderá haver a renúncia do candidato. Tá certo? Poderá haver a renúncia do candidato até 20 dias antes da eleição. A ata da renúncia é um ato, deve ser feito, é um ato unilateral de vontade, deverá ser feito em documento datado, com firma reconhecida por tabelião e assinada em presença do servidor da Justiça Eleitoral que certificará o fato. E a renúncia ao registro de candidatura, ela é homologada pela Justiça Eleitoral, tem um acordo aqui, e até 20 dias do pleito, ou seja, para não ocorrer as fraudes que existiram em eleições anteriores, e o prazo é contado a partir da homologação da renúncia. Marcelo, só voltando um pouco, um tema anterior a esse, o Roberto Ribeiro, de Águas de Santa Bárbara,
Ok. Ele está perguntando se todo e qualquer candidato, qualquer pessoa que está pleiteando ao cargo, tem direito aos recursos do fundo. Existe uma possibilidade de que alguém não acesse? Isso é totalmente discricionário. Essa situação discricionária é interna do partido. O partido que vai resolver. Se ele resolver que vai ser somente uma candidata mulher, se vai ser ou não vai ter ninguém naquele município, ou concentrar, vamos supor, o dirigente nacional concentrou que ele vai só querer jogar recursos na eleição da capital de São Paulo, na capital do Rio de Janeiro. Deliberou a Executiva Nacional sobre isso, deliberou essa situação, deu publicidade, ninguém questionou, e assim você vai, porque o partido tem autonomia para definir a estrutura interna. Volto a dizer para os senhores e as senhoras, você é dirigente ou você é eleitor, não, você é filiado a um partido político, faça política interna partidária. Registro de candidatos ainda, prazos processuais em campanha eleitoral são contínuos e peremptórios, ou seja, eles não param em final de semana. Se o prazo seu é no domingo, durante a campanha eleitoral, será no domingo. Mas domingo a Justiça Eleitoral está aberta. Tá certo? Se o seu prazo é dia 7 de setembro, pode ir lá. Que a Justiça Eleitoral está aberta durante todo o período da campanha eleitoral até a data da eleição. Os feitos eleitorais em período de registro de candidaturas até 5 dias após a realização do segundo turno terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes em todas as instâncias, ou seja, os processos eleitorais têm prioridade de tramitação na Justiça Eleitoral. Ah, mas eu estou com um processo meu lá da Justiça Eleitoral que não está andando. E não espera então que ele vai andar na época da eleição, porque se ele não for afeito ao processo eleitoral, ele não vai ter prioridade de tramitação. A propaganda eleitoral, aquilo que todo mundo quer saber o que pode e o que não pode, ela é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição. Cuidado, tem que ter o CNPJ de campanha e tem que ter a conta aberta de campanha. Você só pode realizar gasto depois de ter a conta e o registro de candidatura, o pedido de registro de candidatura apresentado, CNPJ liberado pela Receita Federal e abertura da conta bancária. E o postulante de candidatura à carga eletiva é permitida a realização durante as prévias, quinzena anterior a... Então, 15 dias antes da convenção, você, enquanto postulante ou pré-candidato, pode realizar o quê? A propaganda eleitoral interna, a propaganda interna partidária da convenção. Essa propaganda é dirigida a quem? Aos convencionais do partido. Tá certo? Aos convencionais do partido. Ela é dirigida aos convencionais do partido. E ela tem que ser o quê? Ela não pode pedir voto para o público externo. Ela só pode pedir voto para o público interno. Tá certo? Ao público interno do partido. E ela tem que ser retirada quando? Ela tem que ser retirada imediatamente após a realização da convenção partidária. Ok? A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano de eleição. Ao postulante de candidatura é permitida, então, da convenção e tem que ser retirada imediatamente após a convenção. Por quê? Para que não haja desequilíbrio. Porque você entrou postulante a uma candidatura e você já sai o quê? Candidato escolhido por aquele partido político. Tá certo? Por isso que ela tem que ser imediatamente. E aquela propaganda, ela só pode ser dirigida ao convencional. A pessoa ligada ao partido que tem direito ao voto daquela convenção para lhe escolher como candidato do partido escolhido para aquele determinado cargo em disputa em 2020. Não será permitido qualquer tipo de propaganda política paga no rádio e na televisão. E a violação é uma multa de 5 mil a 25 mil reais ou equivalente do custo se a propaganda for maior. E não configura propaganda eleitoral antecipada. Anotem, senhores, é o artigo 36A da Lei 9.504 de 97.
que é a participação de filiados de partidos políticos ou pré-candidatos em entrevistas, programas ou encontros ou debates no rádio, na televisão ou na internet, inclusive com a exposição de plataforma e projetos políticos observados pelas emissoras de rádio e televisão, o tratamento isonômico. Então, a emissora de rádio e televisão não pode só convidar você ou um outro candidato, tem que dar isonomia entre todos os candidatos. Por isso que muitas vezes as emissoras não fazem esse tipo de situação em cargos proporcionais, só fazem cargos majoritários, porque o número é muito menor de candidatos à eleição majoritária do que cargos proporcionais. Tá certo? Mas não pode ver o quê? Pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e exaltação das qualidades pessoais. E a partir de 15 de maio pode o quê? A realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e as expensas dos partidos. Se o partido, tem que comprovar que o partido político pagou para tratar de organização do processo eleitoral e na discussão de políticas públicas, dos planos de governo ou das alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades serem divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidário. Ok? Não configuram propaganda eleitoral, ainda não configura a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo divulgado de nomes filiados da participação que disputa a realização das prévias. É como se fosse uma convenção, é só dirigida para o convencional que vai ter voto, vai votar nessas prévias. E é vedada a transmissão ao vivo às emissoras de rádio e televisão. Tá certo? A divulgação de atos parlamentares e debate legislativo, desde que não se faça pedido de votos. É aquele famoso informativo do vereador, que é o prestando contas ao seu eleitor. Essa situação ela não é tida como propaganda eleitoral antecipada, desde que ele não faça menção à eleição, pedido de voto e ao cargo. Mas sim, ele está falando da atividade parlamentar, que não se interfere com a atividade da propaganda eleitoral. A divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em redes sociais, blogs, sítios eletrônicos, pessoais e aplicativos. Mas não pode ter pedido de voto, nem falar de cargo, nem falar de eleição. Mas você pode simplesmente, por exemplo, o que está acontecendo da pandemia, você pode ir para a sua rede social e dar a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo, sobre a forma que os governos estaduais, governo federal, estadual ou municipal está se preparando ou está interagindo com a sociedade interagindo com a sociedade nessa situação, ou que medidas estão tomando ou não estão tomando. Essa situação se equipara aqui, a divulgação e posicionamento pessoal. A realização às expensas do partido político, novamente, às expensas do partido político, de reuniões e iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação, ou do próprio partido político de qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Então, reuniões e iniciativas da sociedade civil, mas tem que ser pago pelo partido político, comprovadamente que as despesas que geraram essa reunião foram pagas pelo partido. E a partir de 15 de maio, a realização de campanha de arrecadação prévia, ou seja, da sua vaquinha virtual. Você pode fazer já no seu Facebook, seu Instagram, o seu Twitter, a sua página pessoal, o seu blog, a campanha de arrecadação. Olha, eu vou ser candidato nas eleições de 2020, só que eu preciso de arrecadar valores para custear minha campanha. Conto com a sua ajuda no valor de tanto, ou valor mínimo de tanto, ou o valor que está lá na página da empresa arrecadadora, mas você não pode pedir voto, ok? A partir de quando? 15 de maio. Mas não adianta nada você fazer essa campanha sem você já ter contratado a empresa. A propaganda, de qualquer que seja a forma da modalidade, se mencionar sempre a legenda partidária, que só poderá ser feita em língua nacional. Mas é óbvio, não, mas eu estou dizendo porque em anos anteriores tinha gente que buscava um determinado partido político, porque via que ali ia ter maior facilidade de eleição, mas ficava entre a cruz e a espada. Determinado público de eleitores dele não gostava daquele partido, e se ele mencionasse que ele estava naquele partido, perderia aqueles votos. Mas um outro segmento do eleitorado dele até que poderia ter uma certa afinidade a esse partido político. Então o candidato, o que ele fazia? 2 tipos de materiais. Um material só com o número de candidatura, porque dificilmente o eleitor comum sabe que os 2 primeiros números é do partido político e poderá fazer ligar a tal informação ao nome do partido político, e fazia o outro material com o nome do partido político e o seu número de campanha. E aí veio a Justiça Eleitoral e acabou com essa
com esse casuísmo. E a língua nacional? Presenciei na eleição na capital de São Paulo em 2004, um professor de se não me engano, acho que karatê ou taekwondo, e oriental, e a academia dele, acho que era ali no bairro da Liberdade, na capital de São Paulo, e os alunos dele fizeram um material de campanha em língua estrangeira para o público do reduto ali da Liberdade, que é eminentemente oriental. E esse material acabou sendo denunciado para a Justiça Eleitoral, e isso é crime, viu? É crime. Sem prejuízo do processo das penas combinadas, a Justiça Eleitoral adotará as medidas para impedir e fazer cessar imediatamente a propaganda realizada em desacordo com a legislação eleitoral aplicada. Isso é o chamado poder de polícia da Justiça Eleitoral. Mas eu sempre ouvi dizer que o Poder Judiciário ele é inerte, ele só age por provocação. Pois é, bem-vindo ao direito eleitoral, nossa jabuticaba. A Justiça Eleitoral, ela tem o poder de polícia. Para quê? Para que ela coíba eventual ilícito eleitoral em benefício de determinada candidatura, onde vai quebrar o quê? A isonomia, a paridade de armas entre os candidatos daquele pleito eleitoral. Olha só, cuidado, desinformação da propaganda eleitoral. A utilização de propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação, sujeitando os responsáveis no disposto do artigo 58 da Lei 9.504 de 97. O que é? Trata do direito de resposta ao candidato do partido político atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito e imagem de afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa, sabidamente inverídica e difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Ok? Cuidado lá. Pressupõe, hein? Propaganda da eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente a sua denominação, as legendas de todos os partidos políticos que a integram. Se o seu partido, você é candidato na eleição majoritária, dos 33 partidos você tem 30 com você, a propaganda sua eleitoral terá que ter mencionar a sigla dos 30 partidos que compõem a sua coligação. A denominação da coligação majoritária não poderá coincidir ou fazer referência ao nome ou número do candidato que conter o pedido, e nem conter pedido de voto para o partido político. Da propaganda dos candidatos ao cargo majoritário deverão constar também os nomes do candidato a vice. Se o nome do candidato a vice tem que ser no mínimo 30% em relação ao tamanho do nome do candidato principal, do candidato a prefeito. Isso está na lei. E a realização de qualquer ato de propaganda eleitoral partidária em esse aberto não depende de licença da polícia, exceto que depende de você informar a autoridade policial, é a realização do quê? Do comício. Então, se você na sua cidade pretende fazer o seu comício no último dia permitido, vá o quanto antes, no primeiro dia do registro de candidatura, que você já está pedindo o registro, vá à autoridade policial já o quê? Reservar ali que naquele dia, naquele horário, a praça vai ser utilizada para o comício. Por quê? Como você, os outros candidatos também vão querer fazer o comício naquele grande local, ou local que já é tradição no seu município. Tá certo? O candidato partido político ou coligação que promover o ato fará a devida comunicação à autoridade no mínimo 24 horas. Fala no mínimo! Não fala que tem que ser somente em 24 horas antes. Ou seja, você pode fazer desde do dia que iniciou a campanha eleitoral. A autoridade policial tomará providências necessárias para a garantia da realização do ato ou funcionamento e o tráfego e dos serviços públicos que o evento poderá afetar diretamente ou indiretamente. Aí a propaganda eleitoral é assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independente de licença da autoridade pública, fazer o quê? Inscrever na fachada de suas sedes do partido dependentes o nome que os designe pela forma que melhor lhes parecer. E os candidatos dos partidos políticos e coligações poderão fazer inscrever na sede do Comitê Central de Campanha, importantíssimo, Comitê Central de Campanha, a sua designação, bem como o nome e o número do candidato, em dimensões que não excedam a 4 metros quadrados. Por quê? Porque nos demais comitês que não sejam o central da sua campanha, a propaganda
eleitoral do candidato ou membro do partido não pode exceder a meio metro quadrado. Mas e aí? Você tem que obrigatoriamente informar onde é o seu comitê central de campanha, para poder utilizar dessa situação até 4 metros quadrados. E o comitê central deverá obrigatoriamente informar ao juiz o endereço, a localização. E olha lá, que eu comentei novamente, ajusta a porção da propaganda que excede das dimensões estabelecidas em lei, caracteriza-se em publicidade irregular em razão do efeito visual único, ainda que se tenha respeitado individualmente os limites respectivos. Cuidado com a justa posição, porque nas eleições, desde as eleições de 2008, a Justiça Eleitoral já vem intervindo com duras penalidades nesse sentido, para coibir esse tipo de situação, infração. E o funcionamento de alto-falantes, amplificadores de som fixo, é permitido no seu comitê de campanha das 8 da manhã até as 22 horas, exceto em distância inferior a 200 metros da Prefeitura, da Câmara Municipal, de repartição pública federal, municipal, estadual, da sede do Poder Judiciário, quartéis e outros estabelecimentos militares, dos hospitais e casas de saúde, das escolas, bibliotecas, igrejas, teatros, quando em funcionamento. Eu tenho lá o meu comitê vai ficar do lado de uma escola. Tudo bem, então não vai poder utilizar o som quando está ela em funcionamento. Putz, mas só que tem o turno da manhã, à tarde e à noite. Então, nesse comitê, você nunca vai poder utilizar sonorização fixa voltada para a rua, fazendo a sua propaganda eleitoral com o seu jingle. E a realização de comícios e aparelhagens de som, fixação fixa, são permitidos em horário compreendido das 8 às 24 horas, com exceção do comício de encerramento, que poderá ser prorrogado por mais 2 horas. Ou seja, o comício de encerramento pode ser do último dia de campanha até as 2 horas da manhã. E é vedada a utilização de trio elétrico em campanhas eleitorais, exceto somente para fazer a sonorização fixa, ou seja, parada no comício. Mas o cara já veio, o rapaz do trio elétrico era bom, cara, um cara já profissional, ele já entrou na cidade já testando o som com o meu jingle. Não pode. O jingle só pode ser utilizado da sua campanha pelo trio elétrico parado no dia do seu comício, na hora do seu comício. Cuidado com o casuísmo. É permitida a circulação de carros de som mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observe o limite de 80 decibéis. Vai ser mensurado essa pressão sonora a 7 metros de distância. E ele só poderá o carro de som em apenas carreatas, caminhadas ou passeatas ou durante reuniões de comício. Já falamos. E aqui vem a Justiça Eleitoral define o que é carro de som, mini-trio ou trio elétrico. Por quê? Muitas vezes a pressão de som é de 20 mil no mini-trio. Não é um mini-trio não, mas não é pelo tamanho do trio, se ele é mini ou se é um trio mesmo. É pela pressão sonora que é medida a 7 metros de distância. A propaganda eleitoral, então, até as 22 horas que antecede a eleição, ou seja, do sábado da eleição, serão permitidos a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingles, mensagens dos candidatos, observados limites impostos pela legislação comum, e também o carro de som tem que ser em caminhadas, carreatas. E são proibidos a realização de showmício, desde quando? Desde 2006, Lei 11.300. Então quer dizer que no comício pode ter lá um cantor? Pode, desde que ele não cante. Dificilmente o seu amigo cantor vai para lá e ninguém vai pedir para ele cantar. Porque ninguém vai lá nesse comício, quando você divulgou que vai estar o cantor fulano de tal, vai lá justamente para ver o cantor, infelizmente. Tá certo? Mas o candidato ele é músico, ele é cantor. Não tem problema nenhum. No comício ele pede voto, não canta. Mas ele precisa ter o ganha-pão. Mas tudo bem, ele pode continuar a sua atividade profissional. Lá no show dele ele canta, não pede voto. Ok? Tal proibição não se estende a candidatos que sejam profissionais da classe artística. Acabei de falar. Vedado em campanha eleitoral, confecção, utilização e distribuição por comitês candidatos com sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, ou seja, os brindes que possam o quê? Proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo em fator conforme o caso pela prática de captação ilícita de sufrágio. Ou seja, pode ter o quê? A cassação do registro do diploma. Essa vedação vem desde quando? Desde 2006.
Lei 11.300 de 2006. E nos bens de uso, cujo uso depende da cessão ou permissão de poder público, também não é permitida. Ah, mas o meu amigo a prefeitura contratou ele para ter a perua escolar, ele leva as crianças da escola municipal. Mas ele é muito meu amigo, ele vai colocar um adesivo é dele, né, o carro. Tudo bem, ele é dele, mas ele tem uma permissão do municipal para explorar essa situação ele recebe do poder público municipal o transporte dos alunos, certo? Então isso não é permitido. Quem veicular propaganda em desacordo tem a multa de 2.000 a 8.000 e a ser fixada pela representação que trata após a oportunidade de defesa. Cuidado com essa situação do cara que é permissionário. Ah, meu amigo é feirante. Ele vai colocar lá o meu santinho na banca de feira dele. A banca de feira é dele, ele paga os impostos dele, mas só que a banca de feira só está ali porque ele é um permissionário de serviço público. Ele paga uma importância para o poder público. Ele não pode fazer propaganda eleitoral. Bem de uso comum, isso é muito importante. Bem de uso comum, mesmo que ele é considerado assim, mesmo que esteja em propriedade privada. Um exemplo é o que é definido no Código Civil e são aqueles que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, templos religiosos, ginásios, estádios, ainda que em propriedade privada. Porque a pessoa vai na farmácia não para ser bombardeado com pedido de voto, apresentação de um santinho, um pedido de voto. Ele vai lá para adquirir um medicamento. A pessoa vai ao templo religioso para verificar a sua parte espiritual. Não vai lá para ser bombardeado ou pressionado para determinada candidatura. Lembrando novamente, senhores e senhoras, o maior inimigo do candidato que quer burlar a lei é o quê? Um celular com acesso direto à internet, porque a Justiça Eleitoral tem os meios de denúncia, bem como o Ministério Público Eleitoral, os meios de denúncia para as propagandas irregulares, tá certo? Cuidado com essa situação. Nas árvores e nos jardins, é proibida a fixação de propaganda eleitoral em árvores e jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros, cercas, tapumes e visórios. Não é permitida a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza. Lembra do canteiro central da cidade que eu falei para os senhores que vai fincar a bandeira? Não pode. Não pode. Árvores e jardins. É permitida a colocação de mesa para distribuição de material de campanha, sim, desde que seja móvel. Como? Mesa com rodinha? Não. A mesa, a mesma situação, a mobilidade ela é comprovada, a mesma situação da bandeira. A colocação da mesa das 6 da manhã, a retirada no máximo até as 10 horas da noite. Mobilidade, então, a mobilidade referida acima, a colocação e a retirada por meio das propagandas entre as 6 horas da manhã e as 22 horas. Não é permitida a veiculação de material de propaganda em bens públicos, exceto de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis, já falamos. Adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda meio metro quadrado. E os automóveis, caminhões e bicicletas, motocicletas de propriedade privada, de pessoas físicas, não pode ser de pessoa jurídica. O Supremo Tribunal Federal, em 2015, conforme já falei, determinou senhoras e senhores, determinou que partido político e nem candidato podem receber doações ou contribuições de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas, somente de pessoas. Não podem receber doações de pessoas jurídicas, somente de pessoas físicas. Tá certo? E a veiculação. Novamente aqui a justa posição, que não pode exceder meio metro quadrado. Não, mas ela está em meio metro quadrado, mas só que foram colocadas de forma linear, que dá um efeito visual único da justa posição, e a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea. Então, aquele cidadão que tinha a casa, um terreno que alugava o espaço para fazer a propaganda eleitoral, não pode. Ok? Professor Marcelo, uma pergunta do Roberto Ribeiro. Ele tem uma loja de chaveiros.
e aparentemente o Roberto vai ser candidato. Tem um chaveiro ali. Ele quer saber se na loja dele ele pode ter a propaganda da candidatura dele. Não. Ele é um bem de uso comum. Muito embora ele paga o IPTU, ele paga os impostos e tal, tudo que lá ele adquiriu com o suor do trabalho dele, mas eu vou entrar na loja do chaveiro para fazer uma chave lá com ele, e ele não tem o direito de me bombardear lá no espaço interno do seu estabelecimento comercial com um pedido de voto, porque eu fui lá para utilizar dos serviços dele. Contudo, nada o impede dele pagar uma mão de obra, uma pessoa que fica na calçada, para cada pessoa que passa na porta ou adentra o seu estabelecimento, receba um material de campanha dele. Mas dentro do estabelecimento dele, na fachada do estabelecimento dele, não pode ser utilizado a propaganda. Lembra que fala que é em janelas residenciais, desde que não exceda meio metro quadrado. É proibida colocar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperfurados, o total do para-brisa traseiro. Então, no para-brisa traseiro do veículo, pode ter a propaganda eleitoral no total da extensão do veículo. Ah, eu tenho uma van, sorte sua. Putz, eu tenho um Fiat Mobi. Vai ter que só ser a extensão do para-brisa do Fiat Mobi, tá certo? Ou mas fica uma situação desequilibrada. A lei fala que é a extensão total do para-brisa traseiro. A propaganda eleitoral em bens particulares não pode ser feita mediante a inscrição de pinturas em fachadas, muros ou paredes, admitidas apenas a fixação de adesivo plástico em janela residencial, com dimensão que não ultrapasse a meio metro quadrado. Independentemente da obtenção da licença municipal, autorização da Justiça Eleitoral, a veiculação da propaganda eleitoral por meio de distribuição de folhetos, adesivos, volantes ou impressos, os quais devem ser editados sob responsabilidade do partido político, coligação, candidato sendo faculdade, inclusive a impressão em braille dos mesmos conteúdos. E todo material de propaganda eleitoral tem que ter o quê? O número do CNPJ de quem contratou e o número do CNPJ ou CPF de quem confeccionou e a tiragem. O número total do material que foi impresso para a sua propaganda eleitoral. Então, todo material impresso de campanha eleitoral deverá conter o número de inscrição do CNPJ, o número de inscrição do CPF do responsável pela confecção, bem como de quem contratou e a respectiva tiragem. Todo adesivo de propaganda eleitoral somente poderão ter dimensão máxima até meio metro quadrado. Ok? Propaganda eleitoral, pedido de registro que esteja sob júdice ou que protocolado no prazo legal ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral, poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive a participação no horário gratuito do rádio e da televisão. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos. Hoje em dia, com esse monte de outdoor eletrônico, vai ter um monte de gente tentando subterfúgio. Não, mas isso aqui no outdoor é pequeno. Cuidado. Inclusive eletrônico, sujeitando-se a empresa responsável e partidos políticos e coligações a multa de 5 mil a 15 mil reais. É a utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de propaganda que justapostas se assemelham ou causam efeito visual de outdoor. Pois não. Oi, Marcelo, uma pergunta aqui reforçando a questão da propaganda ainda, do Luiz Martins, do município de Fartura. O Luiz quer saber se no portão da casa dele ele pode fixar banners do material de campanha? Já foi dito aqui mais de uma vez. O único material que se permite em residência é um adesivo plástico até meio metro quadrado. Não existe mais a possibilidade de banners em eleição. Está dentro do regulamento que modificou de 2016 para 2020. Internet. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir de 16 de agosto. E é livre a manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet e somente é possível a limitação quando ocorrer ofensa à honra a terceiros. Ou seja,
É livre a manifestação de qualquer eleitor em apoio a determinado candidato, desde que esse eleitor esteja devidamente identificado. O anonimato ele é proibido na propaganda eleitoral. Se aplica, inclusive, a manifestações ocorridas antes de data de 16 de agosto. Tá certo? Como poderá ser realizada a propaganda eleitoral na internet? Em sítio do candidato no endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direto e indiretamente em provedor estabelecido no país. Em sítio do partido político ou da coligação com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral, também hospedado em provedor no país. Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido político ou pela coligação. Por meio de blogs, redes sociais, sítios, mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, cujo conteúdo seja gerado e editado por candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa de conteúdo. Cuidado! Disparo em massa de conteúdo. Em outubro do ano passado, o então Corregedor-Geral Eleitoral, Jorge Mussi, deu andamento na ação que investiga disparos em massa na campanha eleitoral do hoje presidente da República. Ainda está sob análise, sob júdice da Justiça Eleitoral. Cuidado com esse tipo de situação. Qualquer pessoa natural vedada a contratação de impulsionamento ou disparo, ou seja, qualquer pessoa natural pode fazer propaganda eleitoral de qualquer candidato, mas ela não pode fazer o quê? O impulsionamento e disparo em massa. Ah, eu sou candidato, eu não vou fazer disparo. Mas tem um eleitor meu que está fazendo. Cuidado que você vai ser prejudicado. Como assim? Eu não estou fazendo, mas você é o beneficiado. Certo? Cuidado com essa situação. O endereço eletrônico das aplicações que o slide anterior, salvo aqueles da iniciativa pessoal, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral. Já falamos anteriormente. E não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário e aplicação da internet com intenção de falsear a identidade. Todo mundo tem que estar devidamente identificado na propaganda eleitoral na internet. A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria política eleitoral, mesmo sob forma de elogio ou crítica ao candidato político, não será considerado propaganda eleitoral, devendo observar, no entanto, os limites estabelecidos em lei. Então, criticar, elogiar, não é ilegal, mas se você extrapolar esses limites da crítica, você poderá ser penalizado nos limites da lei. Impulsionamento do conteúdo, novamente, é um mecanismo, essa aqui é a definição dada pela Justiça Eleitoral, um mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os provedores de aplicação de internet, potencializa o alcance e a divulgação da informação para atingir usuários que normalmente não teriam acesso ao seu conteúdo. A propaganda, é vedada a utilização de impulsionamento e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor de aplicação de internet, ou seja, aquele seu vizinho, seu amigo, que sabe fazer um impulsionamento lá, tabajara, não pode ser utilizado em campanha eleitoral. Exclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização, aquela priorização do portal lá de buscas, já falamos. É vedada a utilização de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, exceto o impulsionamento, feito por quem? Candidato ou partido político. O eleitor não pode fazer. E a violação implica numa multa de 5 mil a 30 mil reais ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida. Todo impulsionamento deverá ser contratado diretamente em provedor da internet, nós já falamos. E aí vai ter que ter o quê no impulsionamento? A inscrição do CNPJ no impulsionamento, ou inscrição no CPF do responsável, além da expressão propaganda eleitoral. E é vedada ainda gratuitamente a vinculação de propaganda eleitoral na internet, já falamos também. Na internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Então, em sítio de internet de pessoa jurídica, nenhuma pode haver propaganda eleitoral. Por exemplo, se eu for candidato, eu tenho o site do meu escritório, Melo Rosa Souza, e eu não posso fazer no site da pessoa jurídica, muito embora eu sou o advogado do partido, do escritório. E também não pode ser feita propaganda em sites oficiais, hospedados ou órgãos por entidade de administração pública, direta ou indireta, União, Estado, Distrito Federal ou os municípios. E a violação, o que dá? Uma multa de 5 mil a 30 mil reais, ou equivalente ao dobro. E cuidado com o abuso do poder econômico aqui, desde que for comprovado, pode haver a cassação do registro.
Boa, professor. O Marcelo Portela, seu xará, Marcelo Portela, de Chapadão do Céu, está perguntando sobre campanha no Facebook, impulsionamento em período de pré-campanha. A gente está falando aqui do Mas pré-campanha não é campanha, né? Pré-campanha não é campanha. Pré-campanha não pode haver o quê? Pedido de voto, não pode falar de candidatura, não pode falar os seus elogios, as suas considerações, elogios pessoais. Então, pré-campanha não é campanha. Tá certo? Você hoje tem sua página na internet. Se você quiser fazer impulsionamento, você pode fazer impulsionamento. Mas você não pode falar de campanha eleitoral. Você não pode fazer impulsionamento relativo ao quê? Uma campanha eleitoral. Que é livre a manifestação de pensamento, vedado anonimato durante a campanha eleitoral por meio da internet. Já falamos também. E a violação que vai dar implicar em multa. E a Justiça Eleitoral poderá determinar por solicitação do ofendido a retirada de publicações que contêm agressões, ataques, candidatos em sítios de internet. Ou seja, o mundo da internet não é um mundo livre, ou um mundo sem lei. Tá certo? Você acha que você pode fazer tudo do onde você está, do seu smartphone, do seu tablet, do seu notebook, do seu PC. Não. Tem regramento que tem que ser obedecido. E a Justiça Eleitoral determinou regramento para isso. São vedadas às pessoas relacionadas ao artigo 24 da Lei 9.504, vamos falar, a utilização, a doação, cessão de cadastro eletrônico de seus clientes. Estamos falando aqui de pessoas jurídicas. E é proibida a venda de cadastros de endereços eletrônicos. Um monte de gente já está apresentando-se para candidatos e partidos querendo vender de maneira escusa, obscura, cadastro eletrônico ou cadastro mesmo dos famosos cadastros para mandar cartinha, né? E tem isso aqui, lembre-se da questão que eu falei, que está verificando o Tribunal Superior Eleitoral, da questão dos disparos na internet de WhatsApp. E quem são as pessoas jurídicas do artigo 24? Entidade ou governo estrangeiro, órgão da administração pública, direta ou indireta, concessionário ou pressionário de serviço público, entidade de direito privado que receba na condição de beneficiária a contribuição compulsória, entidade de utilidade pública, entidade de classe ou sindical, pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior, entidades beneficentes e religiosas, entidades esportivas, organizações não governamentais que recebem recursos públicos, organizações da sociedade civil de interesse público. Aqui são as pessoas jurídicas que já era proibido e agora muito mais. Mensagens eletrônicas, candidato, partido político ou ligação, por qualquer meio, deverão dispor de mecanismos que permitam o seu descadastramento. Então, se eu mandei um e-mail para você, eleitor, tem que estar nesse meu e-mail um mecanismo de possibilite você, eleitor, que pedir o descadastramento, que tem que ocorrer em até 48 horas. E se não ocorrer esse descadastramento, poderá ser aplicada uma multa de R$100 por cada disparo realizado. Ah, mas essa é mixaria. Mas, de repente, você faz milhares. Quanto que vai dar isso para o bolso do candidato? Tá certo? É vedada a realização de propaganda via telemarketing. Eu volto a dizer sobre isso. Toda eleição tem gente, já vem desde 2014. Tem gente, não, mas eu tenho um método diferente, não é telemarketing. É telemarketing, cuidado, é proibido. São permitidas até a antevésperas das eleições a divulgação paga ou impressa, na imprensa escrita, no jornal impresso, até 10 anúncios, tá? No espaço de um quadro de página. Deverá constar no anúncio de forma visível o valor pago pela inserção. A inobservância vai acarretar em multa. Cuidado com o abuso do poder econômico ou dos meios de comunicação social. E não caracterizar a propaganda eleitoral a divulgação de opinião favorável ao candidato, partido político ou coligação pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga, mas os abusos e excessos, assim como as demais formas de uso indevido, serão apurados e punidos nos termos do artigo 22. Ou seja, o jornalista lá, meu amigo, ele está falando de mim toda semana. Cuidado. Cuidado que isso quebra a isonomia e poderá ter situação prejudicial a você. E é autorizada a reprodução virtual do jornal, o jornal impresso, na página dele da internet, mas desde que siga a mesma diagramação do jornal físico. É permitida no dia das eleições a manifestação individual e silenciosa. Não pode, coincidentemente todo mundo saiu de laranja. E tem determinado candidato que
a cor dele era laranja na campanha dele. Isso não é uma manifestação silenciosa, individual, ela já é coletiva e já é agressiva. Tá cá, aqui, ó, é vedado no dia do pleito até o término do horário de votação a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda referidos no campo, de modo a caracterizar a manifestação coletiva. E no recinto das sessões eleitorais é proibido os servidores da Justiça Eleitoral, os mesários, o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda. E aos fiscais partidários dos trabalhos só é permitido o seu uso dos seus crachás com o seu nome e a sigla do partido, que lhe sirvam, vedada a padronização de vestuário. E aqui eu encerro para falar para os senhores novamente a legislação que vai ser utilizada nessas eleições de 2020, que é a Constituição Federal de 88 e a Emenda Constitucional 97, que trouxe a questão da vedação das coligações proporcionais, o Código Eleitoral Brasileiro, a Lei Complementar 64 de 90, a Lei Complementar 135 de 2010, a Lei dos Partidos Políticos 9.096, a Lei 9.504 e as últimas alterações que nós pontuamos hoje para os senhores e as senhoras, e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral afetam as eleições de 2020, eu trouxe algumas, mas se você tiver dúvida, entra lá no portal do tse.jus.br, vai lá em eleições 2020, que vai estar elencadas todas as resoluções aplicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral a essas eleições de 2020. E aí agradeço a participação e o carinho de todos, e principalmente aqueles que interagiram com a gente. Tá aí, obrigado, Marcelo Augusto. Eu tenho um blog do advogado Marcelo Rosa, onde eu escrevo temas ligados ao direito político, eleitoral e partidário. Muito obrigado mais uma vez à oficina, a todos que também, aos técnicos que estão atrás das câmeras, a você, senhora candidato, ou não, ou dirigente partidário ou não, e ao amigo Éder, na pessoa dele, a Oficina Municipal e a Fundação Konrad Adenauer. Muito bom, muito obrigado, professor Marcelo. A gente está chegando ao final da live. Tem duas perguntas aqui para encerrar. Lembrando que, na sequência, a gente já começa a live com o professor Fabrício Moser, que vai falar sobre mobilização política, engajamento, já entrando em alguns dos temas que o professor Marcelo abordou aqui no final. Para finalizar, tem uma pergunta interessante aqui da Amanda Porto, que é de Viçosa, Minas Gerais. Ela entendeu essa impossibilidade da pré-campanha, do post patrocinado, mas ela fala da ideia do candidato, do pré-candidato, discutir a cidade, discutir temas da cidade e patrocinar posts que ele tenha numa página e que ele utilize, patrocinar posts de temas da cidade sem necessariamente se associar ao tema. Não tem vedação. Hoje o manual do pré-candidato está ali no artigo 36A da Lei 9.504. É ali que ele tem que se basear. Porque ele não pode pedir voto, não pode falar de eleição. Se ele está discutindo temas políticos, tem lá a exceção, tá certo? É o artigo 36A da Lei 9.504. Muito bem. E para finalizar, como funciona a contratação de agências de publicidade e marketing em campanha? Aí já com a campanha iniciada. Contrato de prestação de serviço, definição dos serviços que serão veiculados serão prestados por tal pessoa jurídica, tá certo? E realização do pagamento desses serviços prestados mediante valores utilizados pela campanha eleitoral, que transitados na conta própria de campanha. Muito bem, a gente chega ao final dessa live com o professor Marcelo Rosa. Muito obrigado, professor. Obrigado. Namastê. Assumir o desafio de fazer essa live conosco em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, a gente mantendo o compromisso de levar os partidos e candidatos que já estavam inscritos, inclusive, nessa atividade, e também oportunizando que chegue o conteúdo a mais gente. A gente vai fazer um breve intervalo agora na live de alguns minutos, para que a gente possa preparar o material que vai falar de mobilização política e engajamento em campanhas políticas com Fabrício Moser,